Pessoal, estou aqui com um grandíssimo profissional de yoga, Francisco Caiuti, professor de yoga. Eu vou, além de compartilhar com vocês a trajetória dele, eu vou tentar abrir não só a minha, não só a cabeça de vocês, mas também a minha, para o que é esse mundo do yoga, né? Para quem leu livros, às vezes vocês vão ver que não tem nada a ver do que a gente vai conversar aqui. E vamos lá, Francisco. Obrigado por aceitar o convite. É um prazer estar aqui com você. Prazer, Paulo. Você quer contar um pouquinho qual foi a sua trajetória até chegar onde você está, o seu estilo de yoga, como é que você teve o primeiro contato, as suas escolas, os seus alunos? Conta um pouquinho pra gente como é que você chegou no mundo que está hoje aí. Vamos lá. Bom, a minha história com yoga ela começa quando eu tenho 6 anos de idade. 6 anos. Você está com quanto hoje? 51. 51. Então, com 6 anos, família militar, armas em casa, Tá. meu primo me deu um tiro no quadril. Então, minha história com yoga começa com um trauma de infância, um acidente de arma de fogo. Seu tio estava brincando com uma meu arma? primo. Seu primo? Deu um tiro no quadril. Então eu tinha 6, ele tinha 7. Caramba. Exatamente, brincando no quintal da casa dele e tal. E essa brincadeira gerou, claro, uma baita tensão familiar, como você sabe, melhor do que eu, o fenômeno do trauma, ele transcende o indivíduo. Então, quando envolve uma criança, uma família, e em especial esse tipo de trauma, ele traumatiza todos os envolvidos. Então, o pai que tinha arma, a mãe que fica numa situação super saia justa, porque meu marido, mas também meu filho, e todo mundo dividido no meio da história. Então, o resumo da história é, desse trauma, não só eu não fiquei com nenhuma memória de infância, como todos os envolvidos não tinham praticamente memória nenhuma consciente do processo de recuperação. Não entendi. Você não ficou com memória daquele... Você nem lembra do episódio, é Eu isso? não lembro dos meus primeiros 10 anos. A minha memória some e ela só volta a partir dos 9, 10 anos de idade. Tá? Isso é um fenômeno. Mas não te afetou seu conhecido. desenvolvimento intelectual, nada, mas... O trauma ele afeta alguns aspectos, mas não. Então, às vezes, eu tenho uma memória de infância, depois vou ver... Não é uma memória, é uma foto que eu vi. Então, a memória mesmo, ela ficou toda bagunçada. E daí para chegar no yoga? Dor crônica, trauma no quadril, processo de desenvolvimento biomecânico todo comprometido. Então, a partir dos 12, Teve 13 uma infância anos... difícil aí. Bem Muita difícil. dor. Adoraria jogar bola, mas era impossível. Qualquer tentativa de me aproximar de um esporte mais competitivo terminava numa lesão, uma lesão proibitiva, uma contratura que me botava na cama. E aí eu fui navegando com dor. Acabei sendo atleta de esgrima pelo Círculo Militar do Paraná, depois atleta de natação, mas tudo com muito esforço e com muitos períodos de crise de dor. Era uma dor bem... Quando você estuda um pouquinho de biomecânica humana, quadril, então era uma dor que subia pelo ilio-psoas dos dois lados, tomava conta da região lombar, se alastrava e descia pelas pernas. Então toda cauda equina, raiz ciática, tudo absolutamente, periodicamente, ou inflamado ou esmagado. Estava sempre com dor. Sempre com muita dor, Paulo. E aí, a partir dos 12 anos, eu já ia frequentemente ao massagista. E ele te aliviava a dor. Aliviava na hora, voltava e procura um quiropata, alivia, volta. Porque tinha um problema de base que nunca era enxergado. Então, em especial, quando um fenômeno traumático de infância acontece, se a família não aborda isso de maneira mais sistêmica, ele fica ali como uma sementinha que periodicamente derruba a gente, né? Com 16, mais ou menos, eu vi um filme. E aí, nesse filme, tinha um solo de um bailarino no começo. E nesse solo era um corpo masculino. Billy Elliot? Não era. Billy Elliot, É o único que eu sei de bailarino. Não, era um filme do Baryshnikov. Tá. E aí ele fazia um solo, que era uma performance masculina, com um corpo que fazia tudo, que tinha força, que tinha potência, que tinha mobilidade. E eu não sei como, meu cérebro linkou aquilo
com uma revista que eu vi na banca, indo para a faculdade no dia seguinte, indo para a escola no dia seguinte. Eu olhei uma revista, Planeta chamava, um especial sobre yoga. E eram várias revistas juntas numa embalagem, eu comprei todas, li todas na primeira noite. De alguma forma aquilo vinculou dentro da minha cabeça. Comecei a ir atrás de cursos, de formações, de informação. Só que aí a vida me levou para estudar na Inglaterra, para estudar saúde a partir de uma perspectiva natural, que é uma coisa muito cultural na Europa. E eu fui estudar lá para isso. Lá pude ser exposto a vários tipos de yoga no bairro indiano de Londres, então muitas famílias indianas explorando já e expandindo vários métodos diferentes. Alguns indianos clássicos, outros métodos já muito sob a influência da cultura americana. Então essa coisa de um yoga industrial, de massa, que na verdade quer vender tapetinho, short, estilo, quer vender coisas com marca. E aí você foi exposto primeiro nessa revista, mas depois você foi estudar na Inglaterra. Estudei no Brasil. O Brasil tem uma cultura de yoga antiga e boa. Então, professores bons desde os anos 40. Uma influência do yoga argentino no Rio Grande do Sul forte, desde os anos 40 também. Então, a gente produziu alguns ícones bons, pensantes. Tecnicamente, o yoga brasileiro ele perde qualidade quando ele sofre essa moderna influência americana. Mas ele, tradicionalmente, era muito bom. Alguns livros do Brasil, brasileiros, dos anos 50 e 60, posso te dizer que foram alguns dos melhores livros de yoga do planeta naquelas décadas. Então, coisas muito boas aconteceram aqui. A gente só vê a moda de hoje e a americanização, né? Existe uma definição para yoga? A gente sabe muitas vezes de uma maneira intuitiva o que é o yoga, mas fala, yoga é isso. Para mim, yoga é um estado de presença sólido a partir do uso do corpo. Quer dizer, você pode estar fazendo yoga aqui conversando se você tiver com essa consciência corpórea constante. Exatamente. É bem ampla a definição. Então, a consciência corpórea não. O uso consciente dos teus sistemas de percepção para que o teu sistema de percepção ancore o teu cérebro, a tua mente consciente. Essa é uma definição sua ou é uma definição de livro? É uma definição minha, mas hoje, para você ter uma ideia, Harvard produz papers sobre yoga quase que semanalmente, com uma qualidade de resultado muito, muito tangível já. Então, as pessoas achavam que yoga tinha a ver com alongamento. Isso, que é o que eu entendo de uma maneira intuitiva. Não, yoga tem a ver com o uso de neuroreceptores para que exista uma reconexão neural sólida, palpável a partir do uso do corpo. Então, quanto de pressão o teu joelho pode receber? Hoje, pelo que você me falou de você aqui nos primeiros 30 segundos da nossa conversa, minha perna é dura e tal. Hoje, nada. Hoje você não pode ter dor no joelho. A gente pode dobrar com muita gentileza, porque você é um homem, sei lá, de 40 anos, você é um homem de 40 anos que não dobra os teus joelhos desde que é criança. Provavelmente. Exatamente. Então, já tem muitas décadas de crescimento celular sem memória celular de um uso pleno da articulação. Tá? Eu tenho homens hoje, meus alunos de 85 anos, que ajoelham no chão que nem criança. Com segurança, sem dor. Beleza, vamos voltar aí, mas só termina um pouquinho a sua trajetória que eu que te cortei mesmo. Aí você foi exposto e aí você desenvolveu um método próprio seu? Aí eu comecei a enxergar vários padrões, tá? Assim, às vezes as pessoas me perguntam numa entrevista qual é a tua principal habilidade. Minha principal habilidade é reconhecer padrões. Eu nem conhecia a ideia do reconhecimento de padrão naquela época, mas eu comecei a perceber que os professores e os alunos desse método tinham um padrão de movimentação que tinha alguma coisa que não parecia fazer sentido. Aí no outro tinha um padrão de movimentação que me chamava a atenção, me deixava curioso. E eu comecei a perceber que quase todos os métodos careciam de alguns elementos. E toda vez que eu ia praticá-los, eu me machucava de alguma forma.
E os praticantes com 20 anos daquele trabalho, com 30 anos, todos tinham dor. Tem um troço errado aqui. Não faz sentido. Exatamente. A ideia é para te fazer melhor, você está com dor? Exatamente, não fazia sentido. E aí eu fui perceber que tinha uma falta de fundamentos, tinha uma falta de posições simples, fundamentais, que contemplavam a biomecânica humana. Então, você acha que diante de todos esses tipos de yoga que você teve contato, depois vou até te perguntar o que são esses diferentes tipos de yoga, mas faltava esse alicerce básico, uma herança talvez até milenar aí da cultura indiana, ficou faltando uma base para que as pessoas não se lesionassem, por exemplo? O que deixou essa lacuna? Falta de compreensão de processo é o que a gente pode resumir. Tá? Então faltou falta de compreensão de processo. A questão se perdeu quando ocidentalizou, você acha que é isso? Perdeu-se violentamente quando ocidentalizou. Mas já estava lá. Inicialmente estava lá. Estava lá, porque onde a gente vê índices mais baixos de problemas perineais em mulheres, em populações tribais com pouca influência do mundo ocidental. Tá, você está falando de problemas perineais, incontinência urinária, por exemplo? Exatamente. Tá? Então, por quê? Porque elas não ficam de cócoras, porque elas não sentam no chão, porque elas não têm um uso e uma mobilidade coxo-femoral que preserva a tonicidade pélvica. Elas não ficam de cócoras? Aqui não. Aqui, lá lá. sim, exatamente. Tá bom, perfeito. Então a gente tem eu já viajei para a Índia, às vezes não tem nem banco em praça pública. As pessoas ficam conversando de cócoras lá numa boa. E os índices de problema perineal são menores. Ah. Tá? E a mesma coisa entre os Inuit no Alasca, e a mesma coisa entre os Maasai na África, e a mesma coisa nas populações nômades do Tibete, e a mesma coisa em todas as Blue Zones. Então, em todas essas regiões... Muitas perguntas estão surgindo aqui. Exatamente. Em todas essas regiões, você tem uma diferença brutal de uma ancestralidade de saúde. Quando você olha superficialmente, a impressão que dá é que é aleatório, mas quando você olha de perto, você percebe que essa ancestralidade, que essa rusticidade, ou hoje, né, usando uma palavra melhor, essa resiliência humana de saúde mesmo, ela não vem das condições, ela vem do uso do corpo. Eu gosto muito de fazer esse raciocínio evolutivo, como é que a gente chegou até aqui. Exatamente. Então todo mundo, porque veja, a gente sabe que o cérebro tem mais espaço para se desenvolver e ele vem crescendo. Você já vai concluir a sua história aí de como você preencheu essas lacunas com o seu método novo, mas me ocorreu uma pergunta que acho que não posso deixar de fazer. Na sua opinião, Francisco, sentar é fisiológico? Não Do jeito que a gente está aqui? Não é. Não é. Não é. E não é, e o meu trabalho é inteiro desenhado a partir das cadeiras. Opa, então até já fiz um link sem querer com a Exatamente. sua biografia aí. O que eu entendi que faltava em todos os métodos de yoga era a aceitação de que nós somos bípedes modernos e não bípedes originais. Então a gente não devia estar sentado aqui, a gente devia estar de cócoras conversando aqui. Exatamente. Seria mais fisiológico, seria mais biomecanicamente saudável e nós teríamos um número muito maior de velhinhos de 95 anos que não tem dor lombar. Mas a grande estrela do show, do yoga, é o fato de que a preservação biomecânica da pelve, a partir literalmente da higienização do dano que a cadeira causa, ela gera um impacto cognitivo direto. Um impacto cognitivo? Desenvolvimento de córtex pré-frontal, multitarefa neural e preservação de saúde mental. Caramba, isso é denso, hein? É maluco. Isso. E é real. Então a gente pensa que o cérebro está se desenvolvendo e o corpo está ficando para trás, quando é o contrário. Para a mãe natureza, o corpo ainda pode dar conta do desenvolvimento cerebral por muito tempo, mas ele precisa ser corpo. Ele precisa ser usado como um corpo humano. Ou seja, ele odeia uma única coisa: conforto.
que é o que a gente mais tem na vida hoje. Isso eu falo para os meus pacientes. Eu falo, isso, para mim, o maior veneno que existe para a saúde se chama preguiça. Isso aí você quer... Eu sou anti-zona de conforto. Hoje, tudo se molda a você, não é? Sim. Teu carro se molda, aí você troca de carro com a tua esposa, você aperta um botão e já vai para a tua posição ideal. E aí você chega em casa, você tem aquele sofá que você adora. Sim. E hoje o colchão também é perfeito. Tudo é perfeito. Então, quando todo o nosso ambiente passou a proporcionar esse conforto todo, nós perdemos adaptabilidade. O que nos mata não é só o conforto, é a perda de adaptabilidade interna que o conforto gera. E toda a posição de yoga, ela é sobre um resgate biomecânico funcional. Então, literalmente, para que você possa andar no shopping, ser feliz com a tua esposa, ver teus netos, tá? Brincar com eles no chão um dia, você precisa expor o teu sistema a um uso ancestral. Vamos voltar nisso. Mas conclui a sua trajetória. Vamos lá, que eu te Fui para interrompi lá, várias vezes. percebi essas mudanças, essas falhas nos padrões que eu observava. Tentei praticar de tudo, fiz várias formações e tal. E eu era já quiropata, trabalhava no Brasil, tinha uma clínica bem pulsante em Curitiba. Resolvi em algum momento abrir uma turma experimental só para os meus pacientes. Todo mundo tinha dor. Isso aí você tinha que idade? Eu tinha 20 e poucos anos. E você já tinha se livrado da dor ou você ainda Ainda tava... não. Ainda não. Ainda estava no... Você estava fazendo aquelas práticas de yoga, mas não tinha com o seu método. Paulo, eu chegava na sexta-feira e precisava me fechar num quarto escuro de tanta dor. A dor vinha da sola do pé por trás, nas pernas, até aqui, virava uma dor de cabeça. Era horrível. A impressão que eu tinha é que meu corpo estava apodrecendo. Era horrível a sensação. E aí, o que aconteceu? Fiz essa turma experimental, peguei tudo que eu tinha aprendido em vários cursos, nessas experiências na Inglaterra e tal. Depois tinha feito alguns intensivos de... Isso você estava em Curitiba. Isso. Tinha voltado. Tinha já. feito alguns intensivos de yoga na Europa, em outros lugares. Testava tudo. E eu comecei a ver que o que funciona... Eu queria achar uma coisa que funcionasse para todo mundo. Eu queria um componente que fosse para o Paulo, que fosse para o Francisco, que fosse para todo mundo. Todo mundo precisa do quê? Se você vai fazer uma dieta, eu só vou passar 6 meses numa ilha deserta e eu só posso levar 2 tipos de comida. Entendeu? Você tem que ir para uma dietinha da vovó. Você vai ter um feijãozinho com arroz, você vai ter talvez Fazer o básico. Isso é o básico. Alguns vão fazer a piada, eu só vou levar chocolate. Pois é, mas se vai levar chocolate, você vai morrer em 30 dias. Não dá. Tem que ser o básico. Então eu queria achar o básico que todo mundo precisava. E aí comecei a procurar esse básico. Quando eu achei esse básico, que eu reduzi a ideia de 3 cinturas, então cintura escapular, cintura pélvica e o que eu chamei de cintura plantar, porque em várias tradições orientais há essa estrutura tornozelo-pata. Então a gente esquece que o pé não é um pé, ele não é bonitinho, ele não vai no manicure, o pé é uma pata, que precisa ter super elasticidade, uma potência incrível, ou você tem perdas inúmeras. Então sem pata, você não tem flexibilidade de perna, sem pata, você não tem circulação de retorno adequada, você tem comprometimento do sistema linfático, sem pata, tudo que você faz pelos teus músculos é muito menos eficiente do que poderia ser. Sem pata, você tem o quê? O andar do idoso sem equilíbrio. O andar que cai para poder observar o chão e controlar o ambiente, porque o cérebro sabe que não conta com a segurança da mobilidade. Então, sem pata, esse idoso pegou o sistema labiríntico dele e privou de 70% das ferramentas que o sistema tinha para equilibrá-lo. Hoje, um sistema genialmente criado pela natureza conta com 40% da mobilidade ideal. Então, 3 cinturas. Cintura escapular, cintura Pélvica pélvica e cintura plantar. E aí eu comecei a trazer... Cintura plantar, essa foi boa, hein? Primeira vez que eu ouço isso daí. Então essa eu Você cunhei. que criou esse conceito ou você já viu em outros lugares?
Não, essa é E já está sendo do usado método. por aí? Você conseguiu lançar a moda e... Paulo, a gente tem eu tenho mais ou menos 1.500 professores formados. Entre E desses Europa, 1.500 professores formados, cada um com muitos dão aula. respectivos É, centenas de milhares de alunos, muitas é, vezes. muita gente muito boa. Então, eles usam a ideia, todo problema biomecânico você pode rastrear até uma das cinturas. Existe o trauma? Existe. Bati o carro e fiz uma hérnia traumática. Ok. Para isso, a gente tem os ortopedistas geniais, entendeu? Sim. No crônico, todo mundo está matando um leão por dia. Sim. Ninguém desvenda. Uma coisa é você apagar um incêndio, outra coisa é você prevenir. Exatamente. Então, toda hérnia crônica, hérnia que veio se desenvolvendo no tempo, e aí, é claro, as pessoas pensam, eu fui dar uma caminhada e fiz... Não fez uma hérnia. Aquilo ali foi a gota d'água, aquilo ali é o que transbordou. Exato. Você está esculpindo à mão essa hérnia há uma década, 2 décadas. A gente se encontra facilmente redução de espaço articular entre vértebra torácica no final da adolescência. O grau de perda de mobilidade da nossa sociedade hoje é brutal. Sim. Então, biomecanicamente falando, eu estruturei a partir dessas 3 cinturas e a partir da comunicação entre cinturas. Tá. E aí, você tinha quantos anos mais ou menos? 25 para 26. 2 anos depois dessa sua primeira escola, você já estava com esse conceito das 3 cinturas. Isso, e começando a rabiscar planos de aula e a encontrar todos os itens essenciais para que alguém se mantenha mais pleno de movimento por toda a vida. E aí vou te contar uma história que vale aqui. Tá? Vamos lá. Bem nessa época eu tinha essa turma experimental e eu ainda atendia no meu consultório. Uma senhora me trouxe o marido, que ele era gerente de banco na época. Um cara já prestes a se aposentar, 60 anos de idade, artrose bilateral com indicação de cirurgia de prótese bilateral, artrose lombar, crises de torcicolo, crises lombares. Meu paciente que vem aqui. Dores nas pernas, espasmo muscular. O cara o músculo dele era um osso. Esse é o resumo. Muita luta, porque é um homem brasileiro, o hobby dele era futebol de campo. Então, futebol de campo, cerveja, churrasco, amigos, aquela coisa bem social do futebol. E um homem de uma outra geração com muito preconceito. Tinha certeza que fazer yoga não era para ele, era um negócio de mulher e ponto. E aí veio, ia muita conversa, caiu na primeira aula. Porque na primeira aula teve muita dor. Assim, Traumatizou mais ainda. Albino. Falei, Albino, eu não criei essa dor. Eu estou tentando tirar. Você precisa só fazer um shift aí na tua cabeça para entender que essa dor mora aí dentro. O cérebro humano, ele é uma lâmpada de geladinho. Ele quer te dar o que você quer. Então, o que você quer? Agora eu quero estar aqui sentado conversando com esse cara. Então, o teu cérebro vai fazer tudo o possível para você não sentir a dor na perna, para você não sentir a dor lombar, para você não sentir vontade no banheiro. Você está super focado, só no final da tarefa é que você entende que você está com a bexiga cheia. Então, ele queria jogar futebol, ser um ótimo executivo no trabalho dele, e o resto do tempo ele queria estar com a família. Eu falei, vamos trazer para o consciente esse monte de sujeira que está embaixo do tapete. E vamos criar uma velocidade plausível. Bom, resultado. Hoje, dei aula para ele, terça-feira de carnaval em Curitiba, 87 anos, 0 dor, nunca fez as próteses, ainda joga uma partida de futebol de campo por semana. Eu brinco com ele, eu falo assim, aquela tua partida lá que vocês batem com o andador geriátrico na bola, né, Albino? Ele ri, super lúcido, absolutamente presente com tudo, ajoelha no chão, senta, cruza a perna, levanta, deita, Mas que senta. espetáculo essa história. Espetáculo. Meu filho em Curitiba hoje tem 2 alunos com mais de 90 e 5 acima de 80. Esse é um deles. Ele, 87, a esposa, 79, fazem aula juntos. A relação deles com o corpo é um espetáculo.
Quando que você se livrou da dor? Quando eu tinha mais ou menos uns 30, 35. Demorei. Você livrou totalmente. Através desse método que você desenvolveu. Uhum. E se você tivesse o Francisco Caiuti te guiando, você teria livrado em quanto tempo, você acredita? Um ano. Um ano. Um ano. Você levou uns 10. Levei uns 10. Levei uns 10, quebrei vértebra no processo, errei horrores. Eu era super conservador com os alunos e era super arrojado comigo. E como chama a sua yoga? Yoga Caiuti? Caiu yoga. Caiuti Yoga? É. Ah, olha lá. Os americanos precisaram batizar em algum momento, porque tinha muito professor chegando. E aí eles trouxeram esse nome, eu relutei um pouquinho e depois acabei gostando. Eu gostei também, muito bom. É. Nos Estados Unidos tem várias escolas, tem a escola de Boulder é a principal delas, mas a gente tem professores em Nova York, professores na Califórnia, Amsterdã tem bastante gente boa trabalhando. E o que define os diferentes tipos de yoga? A gente vê vários tipos, você pode citar um monte. Eu, quando fui para a Índia, eu fiz o Kriya Yoga, mas eu também não saberia diferenciar de outros, né? Paulo, eu acho assim, ó, a gente tem, logo depois da última era do gelo, acontece o surgimento de várias civilizações em vários lugares do planeta. Estamos falando de quanto tempo atrás? Mais de 10 mil anos atrás. Mais ou menos nessa época, na região onde hoje mais ou menos Paquistão, Caxemira, aquele embolado de coisas ali, Sim. Existem imagens e esculturas que já sugerem a existência de posições de yoga com índole meditativa. Ou seja, isso acontece quase 5.000 anos antes dos Vedas. Então eu foquei nesse Dos período. Vedas, os livros sagrados do hinduísmo. Você tá falando. Exatamente, porque superficialmente parece que o yoga nasce dos Vedas. Mas veja, para o yoga estar nos Vedas, ele precisa estar pronto. Ele já precisa ser uma coisa. Então, quando surgiram essas imagens e essas descobertas arqueológicas, aí tudo fez sentido. Estava vivo ainda um historiador e um especialista de yoga super técnico alemão que produziu muita informação impecável no assunto. E aí para ele também surge essa ideia de um yoga florestal, uma coisa muito mais tribal, florestal e que precede o yoga védico que a gente conhece. Ou seja, um yoga destituído de um ranço hinduísta, religioso, místico, e que tem um valor exatamente por ser de lá que vem, que surgem frases nos Vedas como curar a doença que ainda não surgiu. Uau! Ou Isso está escrito nos Vedas. está escrito nos Vedas, devolver ao ser humano a sua natureza. Por quê? Porque os Vedas eles são fruto da Revolução Agrícola. Então eles são fruto da primeira grande mudança nutricional e de uso do corpo que a nossa espécie experienciou. Muito bom. Mas voltando para essa pergunta, diferentes tipos de yoga. O que vai mudar? A forma de abordagem, as posições que cada um termina, o objetivo final. Você consegue identificar pela posição que a pessoa está? Ah, não, ele está fazendo tal tipo de yoga. Eu não sei. É uma pergunta de um ignorante aqui. Quanto polêmico eu posso ser? Fica à vontade. Total liberdade. No senso, na definição raiz de yoga, ninguém faz yoga. Uau! Isso é polêmico, hein? Não, Acho que isso é você polêmico. Falou, vamos ser polêmicos. Bom, beleza. Não fazem yoga, não. Não fazem yoga porque yoga pressupõe um resultado de longo prazo. Para que você tenha feito uma prática de yoga, você tem necessariamente que terminar o processo não se sentindo relaxado, mas tendo
um restabelecimento do teu equilíbrio de sistema nervoso autônomo. Então não é sobre o teu incenso, a tua música, uma luz colorida. Regulou o sistema nervoso autônomo, saiu de um pico de simpaticotonia e veio para um modo de operação de growth and repair. Se isso não aconteceu, não houve a prática. Como é que você mede isso? Saúde metabólica, inclusive, porque vai ser o final dessa cascata de desregulagem de sistema nervoso autônomo, vai terminar na tua saúde celular. É sobre nutrição celular. É sobre nutrição celular e eliminação de resíduo. Tudo isso só acontece num estado de equilíbrio. Então, para que exista de fato uma prática, sistema nervoso. 1. 2. Sistema nervoso otimizado, aprendendo a operar num estado de presença. Num estado que não é nem vinculado à memória e tensão e dor e rancor e nem a antecipação ansiosa do futuro, a insegurança do futuro. Então, presença mesmo, bem no lugar do poder do agora, lá do Eckhart Tolle. Então, isso é feito. Quando isso é feito pelo uso do corpo, com um corpo que, além de tudo, está fazendo esse resgate biomecânico, está criando um impacto de expansão de mapa cerebral, por uso correto, por uso seguro, por uso sem mecanismos de defesa. Tá? Então, a natureza em você, ela não precisa te proteger da tua abordagem. Ela percebe a segurança na tua abordagem. Aí, quando você tem tudo isso, a mágica acontece. E a sensação, quando você olha para esse aluno, depois de uma década de prática, é de que o cara está envelhecendo para trás. Então, assim como eu te falei desse senhor de 87 hoje, eu tenho mais um em Curitiba, que um dia me parou assim no corredor e falou: você sabe que hoje eu estou comemorando 15 anos? Um homem de 70 e poucos, né? Eu falei, daí caiu a ficha. Ele: estou comemorando 15 anos de aula com você. 15 anos de Kaiut Yoga. Aí eu parei tudo, né? Para ouvi-lo. Ele falou assim, eu falei: e aí, valeu? E ele virou para mim e falou assim: Estou aqui há 15 anos. eu nunca tive um inverno confortável em Curitiba até o ano passado. Para mim, o inverno é a pior época do ano. Eu sempre dormi com 2 meias, eu sempre tive problema de circulação, eu sempre tive isso, tive aquilo, tive o outro. Ano passado, 15 anos depois, 14 anos depois, eu me dei conta de que os meus invernos mudaram. E não é que a temperatura mudou. E por que ele atribui isso a Kaiut Yoga? Exatamente por conta desse resgate funcional. Nenhuma posição de yoga, Paulo, é sobre a posição em si. Toda posição é sobre o resgate da funcionalidade. Então, toda posição, desde os Vedas, já existe essa ideia, tá? É bem intencional no mundo do yoga. Yoga é sobre levar fluxo de sangue perfeito para cada célula. Tá? Então, é sobre resgate mesmo. Quer dizer, quando você não está vendo esse resgate, né, funcional, digamos assim, você não está tendo yoga. Não está tendo yoga. Você pode ter posições, você pode se sentir... elástico. Mas isso não tem nada a ver com o resultado proposto. Não está sendo funcional. Ashtanga, Iyengar, flows, ideias mil, nomes diferentes, nada que encante, assim, sabe? Kriya Yoga, Hatha Yoga, eu ouvi outro dia Sauna Yoga, não sei se eu ia falar isso daí, né? Chegou a mim e falou sauna, eu falei, tá bom, legal, né? Mas se a pessoa não tiver com essa preocupação, esse enfoque em resgate da funcionalidade, não está servindo ao propósito original do yoga descrito nos Vedas. Exatamente, Paulo. Então, o que eu vejo hoje? Eu vejo gente que fez yoga 10, 15, 20 anos e tem problemas de pescoço. Tá? Que tem problemas de quadril. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente pede para o próprio cérebro. Você quer que teu cérebro te dê uma posição? Ele vai te dar. Você não pediu perfeição e nem sustentabilidade. Então, de fato, eu acho que o cérebro humano ele é uma ferramenta
muito melhor do que a gente ainda hoje é capaz de entender que ela é. Concordo. No universo do yoga, isso é muito relevante. Porque todo dia você pede posição A, posição B, posição C. E as pessoas precisam aprender a pedir resultado. E vamos lá, como é que o yoga vê o envelhecimento? Deveria ser a fase mais plena da existência humana. Mais funcional, você diria? Você não vai ter a mesma agilidade com 80 anos, eu como geriatra, você pode estar funcional, mas você não vai ter a mesma agilidade que com 30 anos. Que é agilidade. Tá. Quando você tem maturidade, Tudo bem. quando você tem grande parte da tua compreensão do processo da vida integrada, quando você compreende o processo da vida, né, no panorama das coisas, quando você tem essa clareza de causa e consequência, o que é agilidade? Meu pai tem 84 anos, trabalha 40 horas por semana, faz yoga, faz Talvez aula comigo. o termo foi inadequado, talvez falasse a mesma velocidade de processamento. Você não vai correr os 100 metros na mesma velocidade que você faria com 20, 30 anos, mas tem que conseguir pelo menos andar. Exatamente. Agora, andar, eu acho que um ser humano de 80, 90 anos é capaz de fazer muito mais do que andar. Tá? E eu acho que nem eu te falei no começo, né? Por que o ser humano idoso olha para o chão? Não, o ser humano idoso não olha para o chão. O ser humano que está tendo perda de corpo, perda de mobilidade, o cérebro desse ser humano, não ele, não o seu João, mas a inteligência da natureza por trás do seu João, ela olha para a situação e diz assim, putz, seu João não tem mais aqueles pés, seu João não tem mais joelho, seu João não tem mais equilíbrio, vamos olhar aqui vamos pertinho compensar e vamos com a compensar. visão. Então, E se não tiver mais a visão também, aí complica tudo. exatamente. Aí você tem aquele declínio de vigor, de vitalidade. Entendi. Tá? Então, o que a gente E isso para o yoga tem que estar mantido, tem que estar preservado. Tem que estar mantido. Tem que estar mantido. A cuidar da visão, tem que estar mantida a potência de estrutura, de suporte. Só para deixar claro, para o geriatra também tem que estar mantido isso aí. Né? Mas eu gostei, vamos somar forças aqui. A mobilidade da cintura plantar, a mobilidade do quadril, a mobilidade da cintura escapular. Cintura escapular é fluxo de sangue para o cérebro. É um percentual grande que corre e depende de pescoço e vértebra. E você já notou melhora, você usou até o termo cognição relacionado ao yoga e até ao fluxo de sangue perineal, foi isso que você falou agora há pouco. Você já viu melhoras do ponto de vista até de cognição, pessoas talvez com Alzheimer melhorarem nesse quesito? Olha, Paulo, tem muita coisa que melhora muito. Eu já tive relatos, tá? Eu nunca tive tempo de parar para pôr tudo isso num lugar de análise, mas eu já tive relatos de melhora de visão, tá? De melhora cognitiva, de melhora de sono. As melhoras perineais são rapidíssimas, então a gente imagina que teve uma época que ficou muito comum o exercício, o pomparismo, exercícios lá a partir do Kegel. E eu faço exatamente o contrário, porque eu aumento a mobilidade pélvica, eu aumento o uso coxofemoral. E essas mulheres, senhoras, a 60, 65 anos, se bem que hoje, idade cada vez mais jovem, elas já começam a ter problemas, né? Quando você restabelece a mobilidade coxofemoral, o tônus perineal, ele naturalmente aumenta e você tem o relato da melhora em 2, 3 semanas. E fazendo quantas sessões por semana? O aluno nessa faixa etária geralmente faz 2 aulas por semana. Eu tenho uma senhora que me conheceu, eu fui fazer uma semana temática no spa e ela me conheceu mancando com indicação de prótese coxofemoral direita, tá.
questões cognitivas e de coordenação, porque ela teve um derrame que afetou um dos lados. Me conheceu, fez aula uma semana, ficou sem dor. Francisco, eu fiquei sem dor, você acha que está certo? A primeira coisa que o aluno... Você acha que está certo? A primeira coisa que a pessoa tem é medo de que a ausência da dor seja um problema maior. Então a gente é tão pouco íntimo do nosso corpo que quando tem uma coisa boa acontecendo, ele precisa correr para o médico para pedir o aval do médico de um lugar. Eu não penso sozinho. Eu ter um super médico que me atende, que me cuida, é muito legal. Mas eu preciso pensar sozinho. E daí eu falei, tá sem dor, né? O que você acha? É bom ou ruim? E daí fui conduzindo o processo de pensamento dela. Voltamos para São Paulo, ela começou a fazer aula comigo. E agora, mão voltando, pé voltando, equilíbrio voltando. Fizemos as primeiras 3 aulas. As perdas que ela teve com AVC, teve um certo resgate. Teve resgate. Fizemos, hoje é terça? Ontem, segunda-feira, ela fez a primeira aula comigo, 74 anos, tá? Foi para o chão, saiu do chão, porque para mim o chão é o elemento forte do trabalho. Levantou 3 vezes durante a aula, nenhum episódio labiríntico. Sensacional. Então, o que acontece? Eu não quero que o meu aluno não tenha crise de labirinto. Eu quero que ele tenha, lide com ela, encontre a velocidade, esteja seguro, mas entenda que existe um caminho de resgate. E para quem que você indica o yoga? Não estou dizendo que eu acho que todo mundo vai se beneficiar. E aí, mas, assim, até porque o nosso lema é yoga para todo mundo. Tá, perfeito. Mas se tivesse que identificar uma população-alvo, quem fala, não, esse aqui é o que mais vai se beneficiar? Ou seja, a gente já citou um monte de problemas aqui que você pode me ajudar até do ponto de vista médico. Quem ainda não tem dor. Porque quem ainda não tem dor já tem a sementinha do mal implantada, só que não sabe. E como é que você identifica se ele ainda não tem? Porque as posições são, primeiro, um grande exame natural. Então, quer dizer, quem ainda não tem dor é quem mais vai se beneficiar da prática do yoga? Os outros vão ter resultados mais palpáveis. Mas esses vão perceber essa coisa encantadora do envelhecer sem perdas. Perfeito. Você nota uma diferença clara em envelhecer com yoga e envelhecer sem yoga? Ah, brutal. Brutal. E entre fazer yoga e recomendar musculação, fortalecimento? Você já viu alguém ficar velhinho fazendo musculação e ter músculo? Eu já. Tá, Francisco, o que eu faço? Você chegar na minha sala, eu falo assim, Paulo, fecha o olho e me ouve. Tá bom. Fecha o olho e me ouve, te coloca no lugar que a gente chama de escuta ativa, que já faz o cérebro operar de maneira única. Sim, já muda. Já muda tudo. Opa, agora eu tenho que olhar. Abre o olho, fecha o olho. Daí, claro, a gente tem uma condução com humor, com leveza, porque tem que ser leve. Você não vai lidar com a rigidez das suas pernas para que isso seja um exercício de frustração. A partir de que idade? Crianças? Eu já fiz turmas de crianças, fiz em Curitiba algumas turmas grandes, então cheguei a ter turmas com 40 crianças, hoje são todos adultos, jovens adultos, e vários deles mantêm o link com a prática até hoje. Entendem a prática como, puxa, você já começa a conscientizar. Estou ansioso, vou fazer yoga. Nossa, estou com dor, vou fazer yoga. Então, coloca a prática, já categoriza ela internamente num lugar que eu gosto muito, sabe? Para quem não consegue ter acesso ao Kayuti Yoga, está nos ouvindo aqui, que conselhos práticos você daria para ele agora? Hoje é difícil alguém não ter acesso completo, né? Acho que tem até aplicativos do Kayuti Yoga. A gente tem um aplicativo que é bem bom, que durante a pandemia eu usei uma linguagem didática muito específica, sabendo que eu ia estar sendo ouvido por gente muito mais velha, muito sem experiência, muito delicada fisicamente. Eu trabalho muito com esclerose múltipla nos Estados Unidos, então eu tenho muitos alunos cadeirantes lá.
sabia que toda essa população ia estar exposta àquelas aulas. E aí a gente tem um projeto que é muito seguro. Então é um projeto muito seguro, e ele é totalmente online. E nesse projeto meu filho dá aula, e ele dá aula, algumas das aulas dele são ao vivo, para que as pessoas se sintam vistas mesmo, sabe? Tá. Então, o que eu acho muito importante? Eu estou escrevendo um livro, trabalhando num livro, que é uma mistura entre a história do método e a minha história com essa coisa da dor. Tá Tá? bom. E o nome não está 100% definido, mas é um mergulho no coração de todas as dores. Interessante. Por quê? Porque eu, principalmente em Curitiba, trabalhei com muitas artroses de cabeça de fêmur por conta da natureza do meu acidente. E quantos você conseguiu tirar da cirurgia? Os que trabalharam comigo, quase 100%. Eu diria 95%. Francisco, obrigado. Paulo, Obrigado por você, Paulo. Muito bom. Obrigado de coração.